Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a você por se inscrever no meu canal. Quero agradecer a você por se dispor a assistir meus vídeos, a compartilhar, a participar dessa jornada. Não pense que é fácil participar de uma jornada dessa. Muita gente foge na hora de participar, porque é longa demais, os temas não são aquilo que eu quero ouvir, e aí muita gente vai simplesmente dando suas desculpas. Jesus Cristo contou uma parábola, de um homem que fez um grande banquete e convidou seus amigos para o banquete. E aí cada um deu uma desculpa esfarrapada e no final eles se deram conta de que dizer não para Deus era só prejuízo. Quando a gente diz não para Deus, a gente corre o risco de colher ou percorrer um caminho que não vai trazer para a gente felicidade. É muito complicado, mas agradeço a você que se dispôs a assistir esses vídeos. Como eu disse na primeira vez, na primeira série, você não é obrigado a assistir toda a série, não. A nossa série vai estar dividida em 5 blocos de 10 temas. Um tema só, o tema é mais do Espírito Santo, mas vamos dividir em 10 blocos, para que você possa, digamos assim, escolher fazer um bloco, fazer 2, fazer 3, fazer 4, ou fazer os 5 blocos de 10 sermões cada bloco. Lógico que a gente vai trabalhar um pouco a questão das experiências. A gente viu ontem a questão de Saul, primeiro rei de Israel. A gente já viu a questão do filho do jovem rico. E assim a gente vai mostrando que na verdade a vida cristã é prática. E como a vida cristã é prática e Deus quer mudar o nosso coração, a gente contou ontem a experiência da mulher que não tinha tempo para fazer seu culto, para ter comunhão com Deus, e do pastor que começou a tomar um copo de vinho na hora do almoço e acabou na sarjeta. Então são experiências práticas que vai mostrando para a gente onde a gente tem falhado e como a gente pode melhorar cada vez mais, tá bom? Deus abençoe você, Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Espírito de Deus, enviado para ser
que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui. Obrigado, Senhor, pelo canto dos pássaros, pelo murmurar das águas. Obrigado porque o Senhor nos deu, então, uma audição para ouvir. E nesse momento, ó Deus, queremos não apenas ouvir aleatoriamente. Queremos que os nossos ouvidos sejam afinados e aperfeiçoados no obedecer a Tua palavra. Ouvir para praticar, ouvir para viver os ensinos da Tua palavra. Pai, é gostoso estar aqui neste lugar, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo o som da natureza, que louva e que exalta o nome do Senhor. Então nós também queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Queremos que a nossa vida seja uma vida de adoração, de louvor, de entrega, de dedicação e consagração ao nosso Deus. Estamos vivendo em dias difíceis, onde aqueles que procuram se consagrar serão taxados de fanáticos, aqueles que procuram buscar o Senhor de todo o coração serão às vezes rechaçados, criticados, mofados e até rejeitados dentro da própria igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo fala na igreja de Éfeso, surgiriam homens e mulheres que ensinariam heresias, levando as pessoas a arrastando as pessoas atrás de si para abandonar o Senhor. Tenha misericórdia de nós, dá-nos um coração limpo, uma mente pura, para cada dia, Senhor, abrigar a Tua palavra, guardar a Tua palavra em nosso coração para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas continuar firme e fiel ao Senhor até que Jesus Cristo venha e nos dê a coroa da vida eterna.
Neste momento, ó Espírito Santo, fale conosco, ilumina nossa mente e o nosso coração para entender e compreender a Tua palavra, a fim de conhecermos a vontade do Senhor para cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, chegamos então a Efésios 6. Efésios capítulo 6. Observe que estamos chegando aí na última, no final da primeira semana da nossa série. Serão 7 semanas, né? Começamos dia 8. Hoje são 16. E a gente tem muita coisa para aprender aqui no livro de Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. A gente tem muita coisa a aprender. No capítulo 5, Paulo introduz o tema do seu capítulo falando de luz e trevas. E acima de tudo, do cristão viver cheio, embriagado pelo Espírito Santo, encharcado pelo Espírito Santo. Diz o livro de Isaías, capítulo 59, que o Espírito Santo quer cair sobre nós como uma grande cachoeira, uma grande corrente, enchente. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Para isso a gente precisa abandonar as obras das trevas e andar como filhos da luz. E aí chegamos no capítulo 6 de Efésios, onde Paulo começa falando de família. Ele introduz o capítulo 6, mostrando aí a importância do lar cristão bem ordenado. Filhos, obedecer a vossos pais, porque isto é justo diante de Deus. E aí os pais, no versículo 4, diz que é para os pais cuidar e orientar direito seus filhos, não levando os filhos à rebeldia e à rebelião. E aí vai falar dos servos que devem obedecer a seu Senhor. Mas, meus queridos, o tema central está no versículo 10 até o versículo 20. Embora a família seja a introdução do capítulo 6, ele já fala no capítulo 5, ele fala a questão do marido, da esposa, né? Cada um cuidando, o marido dando ao esposo o que lhe é devido. Capítulo 6, então, ele introduz a família, porque se você observar bem, a terra começou com uma família. No dilúvio, Deus salvou 4 famílias. O dilúvio, Deus salva 4 famílias. Noé e sua esposa, 3 filhos com as 3 esposas. Então são 4 famílias salvos no dilúvio. Em seguida, Deus chama Abraão. E Abraão tem aí a sua família, a sua esposa. E da família de Abraão, dos descendentes de Abraão, e aí vai dar origem a todo o cristianismo. O cristianismo é de origem abraâmica. Leia comigo Gênesis capítulo 12. Deus promete que em Abraão serão abençoados todos os povos da terra. Então toda a família debaixo do céu, ela recebe a bênção abraâmica. Gênesis capítulo 12, versículo 2, se eu não estou enganado. Né? Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Abraão, todas as famílias. Então, o plano de Deus é para a família. O plano de Deus é para a família. Então, em Efésios, então Paulo fala aí a respeito do lar cristão. A importância do lar cristão. Ele introduz o capítulo 6 falando da família. O plano de Deus é para a família. Meu querido, minha querida, eu falei ontem a importância da comunhão diária com Deus.
Infelizmente, hoje, na maioria dos lares cristãos, a maioria absoluta, se fala até de mais de 60% dos lares cristãos, não praticam o culto familiar, a adoração em família no dia a dia. Já conversei com pessoas de várias igrejas, já mandei meus vídeos para pessoas de várias igrejas, e eu fico feliz porque tem um pastor que ele tem a igreja dele, e depois que ele assistiu meus vídeos, ele introduziu em sua igreja o culto familiar. A princípio ele estava ensinando a sua igreja a praticar o culto familiar pelo menos uma vez por semana. Mas aos poucos a sua igreja já foi sendo orientada, ensinada a praticar o culto diariamente. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos que Deus pedia 2 cultos diários na família. O culto da manhã e o culto da tarde. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde era uma orientação para a prática do culto em família durante 2 vezes por dia, no amanhecer e no pôr do sol. Então a igreja cristã, ela sempre praticou o culto em família. Se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja, ela começou o seu desenvolvimento e seu ministério na terra em famílias. Então o plano de Deus é para a família. Então essa jornada, eu fiz questão de parar um pouquinho para analisar Efésios capítulo 5, capítulo 6, onde Paulo ele introduz muito apropriadamente e acertadamente a ideia de que Deus quer abençoar primeiro você, lógico, mas Ele quer alcançar a tua família. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer abençoar toda a tua família, Deus quer cuidar dos teus, Ele quer prover todas as necessidades da tua família. Infelizmente, Satanás tem trabalhado para destruir as famílias. Hoje não se fala mais em casamento, né? As pessoas hoje preferem ficar em relacionamentos abertos, sem um compromisso formal, né? Que o verdadeiro casamento é o casamento civil, onde você assina um contrato, um documento, né? Um acordo, né? Com a sua esposa, e aí vocês vão a um cartório e ali legalmente assumem o compromisso de cuidar um do outro. Esse é o casamento legalizado e mostrado pela Bíblia. Leia o livro de Ruth, você vai ver que Boaz, ele leva o caso dele às autoridades da cidade, e lá existe uma série de documentos que eles assinam, né? Cada um assina a sua responsabilidade, e aí tem-se o casamento de Boaz com Ruth, que vai dar origem a Davi, que vai dar origem a Jesus Cristo, e que vai dar origem aí ao cristianismo, e todos nós agora somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, uma família. Deus então tem a família dele na terra, os filhos e filhas de Deus nesta terra. Deus não tem irmãos, tá? Então, se Deus não tem irmão, você não tem primo. Por favor, nunca chame uma pessoa de outra igreja de primo. Jamais. Isso é uma ofensa, tá? Porque Deus não tem irmão. Deus só tem filhos e filhas neste mundo. Se não é filho, não é filho. Se não é filha, também não é filha. Não é primo nem prima, não. Deus não tem sobrinho, não. Deus não tem sobrinho nem sobrinha. Deus só tem filhos. Filhos e filhas. Então Deus tem sua família nessa terra. Então valorize a sua família. Trabalhe pela sua família. Cuide da sua família. E se você ainda não tem família, você é um jovem que não casou ainda, uma jovem que não casou ainda, priorize o plano de Deus. Paulo diz em Coríntios, se você quer casar, então que case, mas não viva uma prática sexual sem casar. É isso que está escrito lá em Coríntios, e Romanos também, tá bom? Deus não aprova o sexo fora do vínculo matrimonial. Capítulo 6, então, de Efésios, nós vamos introduzir aqui o versículo para a gente meditar hoje, está aí no versículo 13 em diante, tá bom?
Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal e depois de terdes vencido, você possa permanecer inabalável. Estai firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Embrace, ou no caso, escude-se com o escudo da fé, ou embrulhe-se com o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Observe que Paulo faz um jogo de palavras aqui, que às vezes nos leva a confundir o Espírito Santo com a palavra e a palavra com o Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo está tão ligado ao ensino da palavra que Paulo pode dizer aqui em Efésios capítulo 6 que a gente precisa tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Agora você fica imaginando assim, Renivaldo, por que Paulo fala aqui de espada? E a palavra de Deus como uma espada. E aí, meu querido, vamos ler o texto primeiro? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa questão, porque é uma questão muito séria, tá bom? Hebreus 4, versículo 12. Ele diz aqui que você tem que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, a espada do Espírito Santo. Interessante que o Espírito Santo ele tem uma arma para lutar contra o mal, contra a mentira de Satanás. E a única arma que Deus tem é a sua palavra. Por isso, a Bíblia é comparada a uma espada. Mas vamos ler os textos para que você possa entender a linguagem do apóstolo Paulo. O versículo 12 diz assim, olha, Hebreus 4, versículo 12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a Bíblia em Efésios capítulo 6 é chamada de espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo. E eu falei ontem que nós estamos em guerra. Leia o verso 10. Leia o verso 10. Diz assim, olha: quanto ao mais, meus amados irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então estamos em guerra. E Satanás, ele vai usar da mentira para tentar enganar você. Satanás vai usar de mentira para tentar levar você a desistir de Deus. E Deus vai usar a verdade é a sua palavra, para escudar você contra as ciladas do diabo. Nesse contexto, eu quero meditar com você a Bíblia como uma espada. Você e eu precisamos, no dia a dia, no exército de Deus, sermos treinados para fazer o bom uso da palavra. Como é que eu posso fazer o bom uso da palavra? Primeiro, eu preciso conhecer a palavra. Leia comigo o conselho que Deus nos dá. João 5,39.
e Isaías 34. João 5,39, nós vamos ler apenas a primeira parte, tá bom? Porque, na verdade, o versículo, Jesus Cristo fala desse versículo em um contexto diferente do que eu estou colocando para você aqui, tá bom? O assunto de Jesus Cristo era uma crítica aos judeus que liam a Bíblia, mas não compreendiam o que estavam lendo. Eles liam a Bíblia para simplesmente interpretar a Bíblia a seu bel prazer. A Bíblia tinha que se adequar à vontade, aos ensinos, aos anseios dos judeus. Então eles queriam um Messias vencedor, guerreiro, combatente, humano, para fundar um reino humano. Jesus Cristo vem para fundar um reino espiritual, um reino celestial. Então ele vai criticar os judeus aí. Ele diz assim, ó, verso 39, né? Verso 38 diz assim, ó, também vocês não têm a palavra permanente em vocês. Ou seja, eles não tinham a palavra de Deus abrigada em seu coração. Observe, verso 38, tá? Vocês não têm a palavra de Deus permanente em vocês. Porque vocês não creem no que Deus enviou, naquele que Deus enviou. Vocês não acreditam em Jesus Cristo da forma como Deus enviou. O que Deus enviou é celestial, é divino, é eterno, é espiritual. Eles queriam um rei humano, político, estadista, que os libertasse do poderio romano e estabelecesse um reino terreno para eles, quando Jesus Cristo veio trazer para eles o reino dos céus. Aí no verso 39 ele diz assim, vocês têm examinado a Bíblia. É uma afirmação de Jesus Cristo. Vocês têm examinado a Bíblia, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim. Vocês não querem vir a mim. E a Bíblia testifica de mim. Leia o verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes a vida. No verso 39, Jesus Cristo diz que a Bíblia dá testemunho dele. Os judeus examinavam a Bíblia buscando um conhecimento que os levasse a ser conquistadores do Império Romano. E ao buscar esse conhecimento da Bíblia, eles até diziam que a Bíblia oferecia para eles a vida eterna. Mas quem é a vida eterna? A vida eterna é Jesus Cristo. Então eu vou ficar só com essa primeira frase aqui, para o conselho de hoje. Você precisa da espada do Espírito Santo. A espada é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o agente de Deus para ensinar toda a verdade da Bíblia para você. Sem o Espírito Santo, você jamais vai compreender as verdades da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo foi dado para nos ensinar a verdade. Ensinar toda a verdade. Agora, na guerra contra o mal, eu preciso da palavra. Para vencer a Satanás, para vencer as investidas do diabo contra mim, eu preciso da palavra. Agora, como é que eu vou manejar a espada do Espírito na guerra contra o mal, se eu não sou treinado, educado, ensinado a usar a palavra, usar a espada? Qual é o soldado que vai para uma guerra sem passar por um treinamento bélico? Para aprender a montar e desmontar uma arma, uma espingarda, um revólver, um rifle, um canhão. Todos eles passam por um duro treinamento. Um soldado, ele é treinado diariamente para que no momento certo ele saiba usar a arma para ser um vencedor. Deus não quer cristãos derrotados. Deus quer que você seja um vencedor. No livro de Efésios mesmo, Paulo vai dizer que Deus não nos chamou para sermos escravos, derrotados, vivermos acabrunhados, perdidos, cheios de medo.
Não, nós precisamos ser habilitados para combater o bom combate da fé e não desistir, mas permanecer firme até que Jesus Cristo venha e nos dê a coroa da salvação. Então aí eu vou ficar só com essa palavra aí, examine as Escrituras. Mas Isaías também nos dá um conselho interessante aqui, ó. Isaías 34, verso 16. Olha o que está escrito. 34, versículo 16. Está escrito, é o penúltimo versículo do capítulo 34. Buscai o livro do Senhor e leia. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o Espírito Santo mesmo as ajuntará. Meu querido, eu gosto desse texto de Isaías, porque quando Deus pede para você buscar o livro, a Bíblia, livro do Senhor, qual é o livro do Senhor? A Bíblia. Busque o livro do Senhor e leia. E aí você vai entender o panorama histórico, mundial, local, familiar. Você vai entender todas as nuances e percalços da história. E acima de tudo você vai ver a mão de Deus conduzindo você. E é o Espírito Santo, o agente de Deus, que foi comissionado por Deus para levar você à compreensão plena da palavra de Deus. Já ouvi muitas pessoas dizer para mim: Renivaldo, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Primeiro, a gente não deve ler a Bíblia sem parar para orar. Não sei se você já observou que as minhas mensagens aqui, todas estão pautadas na Bíblia. E a gente não começa a leitura de qualquer texto aqui sem antes orar. Nos colocar nas mãos do Espírito Santo para sermos guiados e iluminados pelo Espírito Santo na compreensão e interpretação da palavra. Aliás, eu nem gosto da palavra interpretação, tá? A interpretar um texto tem muito a ver com você conhecer, digamos assim, contexto histórico, palavra, linguagem da época, cultura. Eu gosto mais da homilia ou da homilética. Qual é a diferença entre interpretação e homilética ou exegese? A interpretação, você, por exemplo, a gente falou ontem do vinho. Então eu vou fazer uma interpretação da palavra vinho na Bíblia. E aí você vai ver que só no Novo Testamento tem 163 menções à palavra vinho, né? Todas elas, não é 163 não, 163 é o Espírito Santo. Então a palavra vinho aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que a palavra vinho vai aparecer, ela está ligada a um contexto. Então eu vou fazer uma interpretação, aí eu vou ver o contexto, quem foi que bebeu, quem foi que proferiu a palavra, como foi que essa palavra vinho apareceu, qual foi a discussão da época. Então isso é interpretação. Quer dizer, quando você está interpretando, você está analisando a palavra, você está analisando o contexto histórico, cultural, familiar, tradicional. Então você simplesmente não tira conclusões para você ou lições práticas para você. Agora, quando você passa para homilética ou a exegese, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o contexto de Efésios 6:18 da palavra vinho e vou perguntar para Deus. Eu, Renivaldo, Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse texto? Isso é uma exegese. Aqui, por exemplo, nós estamos analisando Isaías 34, versículo 16. Busque o livro do Senhor. O que é que Deus está pedindo de Renivaldo? Que eu conheça a história de Israel, saiba todas as genealogias, né? Desde a genealogia lá de Adão, até a genealogia de Davi, a genealogia de Abraão, a genealogia... Então, isso é importante você saber? Talvez.
Agora, o que é importante? O importante que Deus está dizendo para mim, para você, é você mesmo que está assistindo a mensagem, tá bom? Não importa o lugar que você esteja assistindo, talvez você esteja assistindo lá em Manaus, né? Ou talvez você esteja assistindo lá no Paraná, ou em Santa Catarina, ou em Salvador, ou aqui mesmo em Brasília, ou quem sabe no Pará, no Ceará, em Sergipe, na Bahia. Não importa o lugar que você está assistindo. Coloca o teu nome nesse texto aqui. Eu vou colocar meu nome e você vai ver como vai ficar. Observe. Busque o livro do Senhor, Renivaldo, e leia. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, Renivaldo. E o Espírito Santo mesmo vai juntá-las. Então, quando eu coloco o meu nome no texto, agora eu estou tornando esse texto pessoal. É como se Deus estivesse se dirigindo para mim, para Renivaldo. Diz, Renivaldo, busque o livro, leia o livro. O Espírito Santo está ansioso para que você abra a Bíblia, porque o Espírito Santo quer esclarecer você, o Espírito Santo quer iluminar você. Quando você abrir a Bíblia, Renivaldo, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai mostrar a vontade de Deus para você. Sabe qual é o problema nosso como cristãos? É que a gente quer saber a vontade de Deus, mas aí a gente fica perguntando para o pastor, fica perguntando para o irmão, para o ancião, para o diácono, para a obreira, para o missionário, para a pastora, o padre. A gente está perguntando às pessoas, quando Deus já tem a resposta para tudo aqui. Ah, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Deus diz o que você pode comer, o que você não pode comer. Deus diz o que você pode vestir, o que você não pode vestir. Está escrito aqui, eu não preciso questionar pessoas. O Espírito Santo está dizendo, busque o livro. Abra a Bíblia, abra a Bíblia, abra a Bíblia. Jesus Cristo disse para os judeus, examine a Bíblia, examine as Escrituras. E Deus está dizendo para mim, Isaías 34, verso 16, busque o livro do Senhor. A palavra buscar aqui, eu já li inclusive, né? A gente pode ler de novo, Jeremias 27, Jeremias 29. Leia comigo Jeremias 29. A palavra buscar aqui é você dar espaço, é você ter um tempo específico para a comunhão pessoal com Deus. Sabe por que nós estamos vivendo um cristianismo xoxo, sem vida, sem poder? A gente ora e parece que nossa oração não passa do teto, porque falta experiência pessoal com a palavra. Nós somos cristãos igrejeiros. Gostamos de frequentar a igreja para todo mundo saber que eu frequento aquela igreja. E às vezes eu até me sinto mal. É como se eu estivesse em pecado o dia que eu não vou à igreja. Eu não me sinto assim não, tá bom? Eu não sou igrejeiro não. Não vou mentir para você. Tá? Eu gosto da igreja. Todos os sábados eu estou na igreja. E de vez em quando, no domingo, de vez em quando, na quarta-feira, eu vou na igreja. Mas eu não sou igrejeiro não. Agora eu tenho uma coisa comigo. Eu tenho o prazer de levantar todas as manhãs, 5h30 da manhã. Você pode ter certeza. 4 horas da manhã eu estou mandando meditação, lição e mensagem nos meus grupos do WhatsApp, Facebook, e orando pelas pessoas que estão recebendo essas mensagens aí das meditações, lições e vídeos que eu mando às 4h30, às 4 da manhã. E aproveito e oro, durmo mais 1 hora, né, das 4h30 às 5h30 eu durmo de novo. E aí quando 5h30 eu levanto, e aí às vezes eu tomo banho logo, não, às vezes eu deixo para tomar banho 6h40, mas aí até às 6h40 é meditação, é estudo da palavra. Então Jesus Cristo disse, examine as Escrituras. Buscai, busque o livro do Senhor. Agora leia Jeremias 29:13 comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu não vou ler a Bíblia por ler,
Tá? Eu até já disse aqui no meu canal, talvez algumas pessoas até me achem radical nesse aspecto, porque muita gente, eu fui ensinado assim, a ler 4 capítulos da Bíblia todo dia. E depois eu fui, na minha caminhada com Deus, eu fui aperfeiçoando isso. Essa teoria de ler 4 capítulos por dia não estava me ajudando a aprender muita coisa da Bíblia. Então hoje eu prefiro ler 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, às vezes eu leio até 5 capítulos. Porque, por exemplo, se o assunto é Davi, aí eu vou ler, aí eu leio ali, por exemplo, 4 capítulos que fala de um momento da vida de Davi. Se é Saul, então eu vou ler ali 2, 3 capítulos que fala daquele momento da vida de Saul. Se o assunto é Caim, aí eu vou ler o capítulo 4, capítulo 5, e aí eu vou ver o contexto da vida de Caim. É assim que eu leio a Bíblia. Eu procuro entender o que eu estou lendo. Não é ler por ler. É ler para crescer espiritualmente. É ler para abrir a Bíblia para deixar o Espírito Santo falar com você. É isso que Isaías 34, verso 16 está falando. E Jeremias 29, versículo 13 diz: buscai o Senhor, buscar-me-eis, e vocês vão me achar se você abrir o coração. Se você me buscar de todo o coração. Eu vou separar um tempo para Deus, é para estar com Ele, para aprender dEle, para ouvi-lo falando comigo, me ensinando a caminhar com Ele. É o que está em Efésios capítulo 6, quando Paulo diz: tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele é justamente nesse contexto. É você se preparar. Por quê? Porque quando você sai da comunhão pessoal com Deus, aí vem o desafio. Qual é o desafio, Renivaldo? O desafio de você iluminar quem está perto de você. Paulo vai dizer a Timóteo que ele devia estar preparado para mostrar a todos a razão da fé que ele tinha. Eu não vou precisar o texto agora, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bem? Paulo vai dizer que Timóteo precisava estar preparado para dar a razão da sua fé. Também está escrito lá em Pedro. Eu vou deixar os 2 textos na descrição do vídeo. Os 2 textos dizem que eles precisavam estar preparados para dar a razão da sua fé a qualquer pessoa que o procurasse. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bem? Então você precisa estar preparado, porque o cristão vive em guerra. Eu fico triste com relação à teologia da libertação, porque a teologia da libertação, ela quer levar você a duvidar de partes da Bíblia. Por quê? Porque partes da Bíblia bem clara em relação ao conflito que existe entre o certo e o errado. Você foi chamado para ser filho de Deus, mas Satanás é real. E Satanás não quer que você tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo morreu por você. Agora você precisa ficar fiel até que Jesus Cristo venha e te dê a coroa da salvação. Se você quer um cristianismo sem sofrimento, aí você vai rejeitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, João 16:33, por exemplo, Jesus Cristo vai dizer que no mundo você vai ter conflito, você vai ter aflição, você vai ter sofrimento. No próprio Salmo 23, que todo mundo ama e recita até de cor, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. No Salmo 91, que muita gente realmente coloca como amuleto na estante de casa, no verso 13 diz assim: quando você passar por problemas e sofrimento, eu estarei com você. Deus diz: estarei com você na angústia, eu vou livrar você na angústia. No sofrimento, nas dificuldades, nas lutas, eu estarei do seu lado, eu lutarei por você e darei a vitória a você. Agora, meu irmão, como é que você vai ter essa confiança, essa esperança, essa certeza, se você não conhece a palavra?
se você não é treinado e habilitado pela palavra. Eu quero ler o último texto para a gente encerrar essa mensagem. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Veja qual é o papel da Bíblia para a sua vida. 3,16 de 2 Timóteo, está escrito, olha. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, o Espírito Santo. E ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar na justiça, a fim de que o Filho de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um manual, é o guia que Deus deixou para conduzir você neste mundo. E agora, aí você entende agora Romanos 8,14. Diz: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo na palavra, o Espírito Santo não vai guiar você além da palavra, nem acima da palavra, nem fora da palavra. Ele vai guiar você na palavra. Aí você se comporta, você age como um filho, como uma filha de Deus. E eu quero fazer um apelo para todos nós. Você está no exército de Deus. Deus quer cuidar de você, Deus quer guiar você. Lembre-se das 3 missões do Espírito Santo: ensinar, adotar como filho e guiar você no processo da santificação. E aqui está dizendo que a Bíblia é o manual, é o livro que o Espírito Santo usa na escola para educar você, para ensinar você, para corrigir você, para repreender você, até para castigar você. Hebreus capítulo 12 a gente leu ontem, né? Até para castigar a gente, Deus usa a palavra, porque Ele te ama como um filho. E Ele quer aperfeiçoar você como um filho, para morar na presença dEle para sempre. Então meu apelo hoje é: você quer ser um aluno, um estudante na escola do Espírito Santo? Então você precisa fazer um compromisso hoje comigo, de todos os dias da sua vida daqui para frente, abrir a palavra, para ler nem que seja um versículo, um capítulo, para que o Espírito Santo fale com você, para que Ele molde você e transforme você, a ponto de você espelhar o caráter de Deus. E quando você espelhar o caráter de Deus, você vai iluminar quem está perto de você, e você vai ser um vencedor na guerra contra Satanás. Satanás não pode derrotar a Daniel. Satanás não pode derrotar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque tudo eles faziam com a palavra. Eles se agarraram à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, aos princípios ensinados na palavra de Deus. Daniel disse: não vou comer isto, porque Deus disse que não devo comer. Por favor, você como um cristão moderno, você precisa ver que Deus deixou a história de Daniel, foi para mim e para você. Então você quer hoje ser estudante na escola do Espírito Santo? Você quer ser ensinado pelo Espírito Santo? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você quer ser hoje adotado como filho e filha de Deus através do Espírito Santo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, porque o Espírito Santo vai usar a espada, a palavra, para nos aperfeiçoar, e a fim de que nós sejamos testemunhas do Senhor neste mundo e possamos ser mais que vencedores na luta contra o mal. Satanás jamais vai derrotar aqueles que estão arraigados, alicerçados na palavra, que a palavra encontra lugar em seu coração. Portanto, abrimos agora o nosso coração, Senhor, para abrigar a Tua palavra. Davi orou, o salmista orou no Salmo 119, guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. O próprio Davi disse que ele tinha a palavra do Senhor no seu coração. E ele obedecia ao Senhor porque a sua palavra estava no seu coração. E ele disse que a palavra do Senhor também estava nos seus lábios. Então, Senhor, hoje coloca a Tua palavra em nosso coração. Coloca a Tua palavra em nossos lábios para que a gente viva de acordo com a Tua palavra. Ó Espírito Santo, encha-nos da palavra. Ensina-nos na palavra e molda-nos através da palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém.